Olá, querido leitor de poder, aqui é o escritor Marcos Mota e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer a capa de um livro. Este vídeo é dividido em duas partes. Neste primeiro vídeo eu vou falar sobre as partes da capa de um livro. A capa de um livro ela pode ser dividida em algumas seções. O que nós chamamos de capa, na verdade, é a primeira capa. Essa capa aqui, ó, é a primeira capa. Só que existe a segunda capa, que é o verso da primeira capa. E o que nós chamamos de contracapa, na verdade, é a quarta capa, porque o verso da quarta capa é a terceira capa. Então nós temos a primeira capa, que é a capa que nós conhecemos, nós temos a segunda capa, a terceira capa e a quarta capa. Vamos ver essas seções da capa de um livro no meu livro Enigma dos Dados. Nós temos a capa do livro, que é a primeira capa, nós temos a quarta capa. E entre a primeira e a quarta capa nós temos a lombada do livro. A lombada é o local onde a capa vai se grudar ao miolo do livro. Miolo do livro são as páginas onde está a nossa história. São as páginas impressas que vão se grudar à capa do livro. E o livro ele pode ter ainda uma orelha, a orelha da primeira capa e a orelha da capa. Ok? Essas são as seções que compõem as partes da capa de um livro. Quanto ao acabamento, a capa de um livro pode ser de três formas. Nós podemos ter um acabamento grampeado. Por exemplo, este livro aqui, o miolo dele recebe 2 grampos que ficam fixados na capa do livro. Nós temos o acabamento do tipo brochura, que é o livro comum, mais comum que nós conhecemos, é este tipo de acabamento aqui, ó, brochura. Nós temos ainda a capa dura. Por exemplo, este é um exemplo de livro com capa dura. A capa ela é mais resistente e é um terceiro tipo de acabamento. Nós ainda podemos ter uma sobrecapa ou uma cinta. O que vem a ser isso? Vou pegar este exemplo deste livro. Nós olhamos aqui e achamos que estamos vendo a capa do livro. Na verdade, isso daqui é uma sobrecapa. A sobrecapa é uma folha, tá vendo? É um papel que vem revestindo a capa do livro. Então isso daqui é uma sobrecapa. Ó, nós colocamos assim e a sobrecapa ela é muito utilizada para livros com capa dura, né? Ela dá uma elegância à edição. Se essa sobrecapa ela não for do mesmo tamanho da capa do livro, por exemplo, se ela pegar só uma parte da capa do livro, nós chamamos ela de cinta. É como se fosse um cinto abraçando a capa do livro. Quanto ao tamanho ou formato do livro, nós temos o livro de bolso. Esse daqui, por exemplo, é um livro de bolso. O tamanho dele costuma ser 110 por 180, ou seja, 180 de altura milímetros e 110 milímetros de largura. Esta é uma dimensão para livro de bolso. Um outro formato também para livro de bolso seria o 125 por 180. Nós temos os formatos mais comuns encontrados na maioria dos livros que nós lemos. É o 14 por 21, que seria esse aqui, e nós temos também o 16 por 23, que seria esse aqui. Esses dois formatos são os formatos preferidos, vamos dizer assim, dos escritores. O formato 14 por 21, ele é bastante econômico porque a folha que é usada na gráfica para fazer os cortes da capa, ela dá um grande aproveitamento, ela não deixa sobras ali para serem desperdiçadas. No entanto, o 16 por 23 também é muito utilizado. A diferença de um para o outro, 16 por 23 nós usamos geralmente em livros mais grossos. Ele ajuda no acabamento do livro. Nós temos ainda aqueles livros grandes, né? Por exemplo, este aqui, ó, ele tem uma altura de 330 centímetros ou 300 milímetros. São usados em livros, geralmente que possuem fotografias. Nós precisamos ver os detalhes das fotografias, das imagens. Então estes livros eles são num formato bem maior para que esses detalhes não se percam. Esse aqui, por exemplo, ele tem, se não me engano, 280 de altura por 21 de largura. Esses formatos são encontrados em livros de arquitetura, em livros de arte ou até mesmo em livros didáticos. Todos estes formatos que eu falei aqui, eles são formatos mais usados aqui no nosso país, no Brasil. Contudo, nós temos outros formatos de livros que vocês podem encontrar também, só que são livros internacionais. Se você chegar numa gráfica e você determinar que você quer um formato que eu não falei aqui, a gráfica provavelmente ela vai poder
fazer isso para você. Só que geralmente sai um pouco mais caro, porque eles têm todo um aproveitamento das formas, dos formatos ali para a impressão. E para fechar o conteúdo deste vídeo, eu quero falar sobre o tipo de folha que pode ser utilizado no miolo do livro. Nós temos uma folha branca que é chamada de offset. Essa folha aqui, ó, offset. Nós temos um outro tipo que é a pólen, que é aquela folha amarelada. Qual que é a diferença de uma para a outra? A folha offset, por ela ser branca, ela reflete mais a luz, então ela pode gerar um pouco mais de incômodo durante a leitura. A folha pólen, ela é geralmente a mais utilizada, ela traz um conforto maior durante a leitura. Nós podemos ter também um tipo de folha reciclada, certo? Essa folha de papel reciclado costuma ser bem mais barato e são feitas em edições de livros que saem por um preço muito mais em conta. Nós podemos ter outros tipos de folha que você pode pesquisar com o pessoal da gráfica, folha cochê, folhas coloridas, você pode determinar isso com a gráfica. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Nós estaremos gravando um segundo vídeo para te ensinar como montar a capa do seu livro. Compartilhe, deixe o seu like, deixe um comentário e até o próximo vídeo.